Boa noite, que a preciosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus sejam sobre você e toda a sua família. Estamos iniciando mais um estudo bíblico, onde o nosso tema principal é o batismo infantil. As instruções, os ensinamentos que a Palavra de Deus nos apresentam para que os pais que já batizaram e aqueles que pretendem batizar os seus filhos possam tomar conhecimento, para que possamos, em obediência ao Senhor, acatarmos, recebermos este sacramento e viver este sacramento da maneira correta, batizando os nossos filhos e cumprindo todos os preceitos que cercam este mandamento. Nosso texto nessa noite é Mateus capítulo 28, do versículo 18 até o versículo 20, e o nosso subtema, as responsabilidades do lar do pacto. A você que já está acompanhando o estudo, eu convido a abrir a Palavra de Deus em Mateus, capítulo de número 28, do versículo 18 até o versículo 20, texto que eu lerei nesse momento, diz assim a Palavra de Deus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Ore comigo, feche os olhos e vamos falar ao Senhor. Deus bendito, nosso eterno e todo-poderoso Pai, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Tu és o único Deus vivo e verdadeiro, não há outro além de Ti. Tua palavra é a única perfeita, viva e eficaz. E nessa noite nós oramos ao Senhor, clamando a iluminação e a capacitação do Teu Espírito Santo, para continuarmos examinando este assunto, o sacramento do batismo, em especial o batismo infantil. Que o Senhor nos dê a instrução e nos dê, ó Deus, a submissão, a obediência à Tua palavra, para que possamos, ó Deus, por meio da fé, acatarmos essa determinação, este sacramento, e cumpri-lo com todo o zelo que o Senhor requer de nós. Dá-nos graça, por meio do Teu Espírito Santo, na exposição do assunto, na compreensão e na obediência por meio da fé em Cristo Jesus, Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, no nome de quem nós oramos. Amém. Pois bem, nós estamos estudando ao longo das quartas-feiras a respeito do batismo infantil, a sua relação com a circuncisão. Já temos dito que o Novo Testamento ele está alicerçado no Antigo Testamento e a doutrina do batismo, independente da faixa etária, está alicerçada na doutrina da circuncisão, apresentada, tratada, estipulada no Antigo Testamento. Nosso assunto hoje, o nosso subtema é as responsabilidades do lar do pacto. E é óbvio, essa responsabilidade ela repousa nos pais, e em especial no pai, no pastor do lar, naquele que biblicamente deve governar o seu lar, pastorear o seu lar, criar a sua família debaixo dos princípios estabelecidos na Palavra de Deus, princípios norteadores que são mandamentos e são leis, portanto não são opcionais, eles devem ser conhecidos e acatados como o Senhor exige. Eu quero reler com os irmãos o último texto que eu li no último estudo, que é o Salmo 103, versículo 17 e 18, que diz assim o salmista, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Há uma aliança estabelecida com Deus e ela se estende aos filhos e aos filhos dos filhos. Mas o salmista, ele expressa muito bem, para com os que guardam a sua aliança, não apenas o símbolo da aliança, mas o conteúdo da aliança como um todo, que implica diretamente em crer em um só Salvador, um só mediador, que é Cristo Jesus. E para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem, não só a obediência recebendo o símbolo
que comunica o conteúdo da aliança, mas também conhecendo e ensinando toda a aliança. E esse é o nosso assunto, a responsabilidade do lar do pacto, ou as responsabilidades. Existem, infelizmente, muitas pessoas com o pensamento de que tudo o que precisam fazer é batizar o seu filho, trazê-lo à igreja, batizar e tudo caminhará bem, ou seja, não precisa de absolutamente mais nada. Temos dito ao longo dos estudos que o batismo não salva. Ele é apenas um símbolo que aponta para uma obra que é realizada por meio de Cristo na pessoa do Espírito Santo. Então, são muitas as pessoas dentro das igrejas presbiterianas reformadas, que não apenas pensam assim, mas agem assim. O filho nasceu, eles se preocupam com o dia do batizado, com a roupa da criança e outras coisas mais, que não há nenhum pecado em se preocupar com isso. O problema é que batizam e acabam distanciando da igreja, não cumprindo os compromissos que são fundamentais, elementares, para que a criança, no dia a dia, ela possa conhecer o Evangelho, ela possa presenciar o bom testemunho dos pais e, assim, pela graça do Senhor, e compreendendo o plano de salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, essas pessoas, elas trazem os filhos para a igreja para receberem o batismo bíblico, como se o batismo fosse uma espécie de garantia para a salvação, quando nós não temos nenhum princípio desse estabelecido na Escritura. Mas tais pessoas, depois que trazem os filhos para receberem o batismo, não cumprem absolutamente nada daquilo que foi prometido. Na realidade, essas pessoas não prestam atenção nem nas perguntas que são feitas e muito menos na resposta que está dando. Então, se você trouxe o seu filho para receber o batismo bíblico numa igreja bíblica que é zelosa em conhecer, ensinar e obedecer a palavra de Deus, contudo, se a vida de vocês, da família de vocês, por exemplo, se você pai e você mãe, ou o esposo e a esposa, não se amam como a Bíblia ordena, não ensinam a Escritura aos filhos, não disciplina os filhos como a palavra de Deus ensina e exige, se você, após batizar, não ora com eles e por eles, se Cristo não é o centro do seu lar e se a palavra de Cristo não é ensinada e praticada dentro do seu lar, então mesmo que você tenha cumprido o que o sacramento exige, batizado os seus filhos, eles crescerão soltos como uma criança de um lar não cristão. Não conhecerão a Cristo, não conhecerão a palavra de Cristo, não conviverão com a igreja de Cristo, não vão saber o que é oração, ou seja, crianças sem conhecimento de Cristo, do Evangelho, sem temor, crianças como as demais crianças dos lares que não temem ao Senhor. Portanto, é um momento especial para que você reveja o compromisso que você assumiu no dia que batizou o seu filho, se você está praticando isso ou não. É importante nós termos em mente que o Senhor, diariamente, Ele está nos conduzindo à oportunidade de rever as nossas falhas, de rever os nossos pecados, quer por ação, quer por omissão, e confessá-los, abandoná-los. Então, se você é um pai, uma mãe que batizou o filho e não está cumprindo com os seus compromissos assumidos, o momento é agora de você retomar aquilo que você prometeu ao Senhor. E eu quero que nós olhemos para o papel do lar no pacto. Quais são as responsabilidades de um lar que está publicamente pactuado com o Senhor? Vamos começar olhando a responsabilidade de Abraão. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo de número 17, Deus manda Abraão colocar em seu filho o símbolo da circuncisão. Naquele momento, Abraão tinha apenas Ismael, Isaque não tinha nascido ainda. Mas não para apenas no capítulo 17, no capítulo de número 18, eu quero ler os versículos 17 a 19, observe que há uma ordem aqui do Senhor a Abraão. O contexto desse capítulo 18 é a destruição de Sodoma e Gomorra que estava para acontecer. Um ato de juízo do Senhor contra um povo ímpio, um povo que não fazia parte da aliança,
os filhos dos moradores de Sodoma e Gomorra, e os moradores de Sodoma e Gomorra também, eles não faziam parte do pacto, eles não circuncidavam ou circuncidaram os filhos, eles não liam a lei, eles ignoravam o Senhor, ignoravam a sua palavra, eram filhos rebeldes e perdidos. E então diz assim o texto: disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque presta atenção, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tenho falado a seu respeito. Veja que há aqui da parte do Senhor uma explicação mais ampla do papel de Abraão nesse pacto. A circuncisão era apenas a aplicação do símbolo da aliança, mas Abraão tinha uma responsabilidade muito maior, muito mais ampla com os seus filhos e com todos aqueles que faziam parte da sua família, e que posteriormente, na medida que fossem se multiplicando, esta responsabilidade dele com o conteúdo da aliança tinha que ser ensinado e repassado de pai para filho. Então diz o texto que, porque o escolhi para que ordene a seus filhos, para que se dê uma ordem, é preciso que essa ordem ela tem que ter conteúdo. Vá e faça isso, porque é assim que o Senhor ensinou, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Então, este texto ele nos fala da responsabilidade de Abraão de ensinar seu filho ou os seus filhos acerca de Deus em cada faceta do seu lar. Quem é este Deus que está pactuado conosco? O que ele exige de nós nesse pacto? Qual é o conteúdo desta aliança? Quais são as implicações? Sim, o símbolo é a circuncisão, mas qual o conteúdo da aliança? Quem é este Deus que fez a aliança? Qual o propósito dessa aliança? Onde essa aliança nos levará? Então, para Abraão, a circuncisão, ela não era uma garantia de que Deus automaticamente salvaria o seu filho. A circuncisão, tanto para Abraão e para todos aqueles que entenderam a circuncisão, não era uma garantia de salvação. Era o símbolo do pacto de que ele, Abraão, e posteriormente todos aqueles que aderissem ao pacto, que eles criariam seus filhos no Senhor e de que Deus os estimariam. Deus, ele haveria de cuidar destes filhos que haviam recebido o sinal da circuncisão, havia de cuidar deles com uma graça especial, de se revelar a eles por meio de toda a instrução que os seus pais dariam, lendo a lei, explicando a lei, intercedendo por eles, dando um testemunho por eles. Os pais, como Abraão, cumprindo esse propósito, e Deus abençoando os filhos, para que os filhos também, quando compreendessem o pacto, aderissem a ele, não somente por causa do sinal da circuncisão, do sinal na carne, mas por ter já os seus corações sendo circuncidados espiritualmente, já compreendendo o que era a circuncisão, para onde ela apontava, o que ela simbolizava, e quem era o Deus que havia pactuado com o pai, com Abraão. Então, a responsabilidade dos pais para com os filhos que receberam o símbolo da circuncisão, ela é posteriormente repetida por Moisés em Deuteronômio capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 12. Eu quero ler aqui esse texto, porque nós temos aqui os termos desta aliança. Ouça, por gentileza, ou acompanhe também na sua Bíblia, Deuteronômio 6, de 1 a 12. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprissem na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida,
e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Veja que Moisés, ele amplia o conteúdo da aliança. Com quem ela foi feita, a quem ela seria ensinada, qual foi a parte de Deus e qual deveria ser a parte do homem aqui. Deus promete abençoar o povo em todas as áreas da vida. Se o povo se mantesse firme na aliança, confiando no Senhor, uma obediência por confiança, por meio da fé no Senhor e não pela prática das obras. Então, observe que ele diz: estas palavras que eu hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, algumas observações são importantes aqui nessa relação de compromisso do pai, do pastor, com o filho, que no caso de Abraão e de Moisés, ainda receberiam o sinal da circuncisão. Mas, trazendo para o Novo Testamento, a responsabilidade do pai para com os filhos que recebem o sinal do batismo. Então, é necessário que os pais, eles tenham a intenção, o objetivo, a motivação de ensinar os filhos toda a lei de Deus. Isso inclui o Evangelho do Antigo e do Novo Testamento, que é um só Evangelho, na proporção da aliança do Antigo Testamento cumprida no Novo Testamento. Então, os pais, eles precisam de ter a intenção e a disposição de estudar este Santo Evangelho, de ler, de conhecer, para que possa, então, instruir e educar o seu filho. Tem que querer fazer isso, tem que ter disposição e o tempo para fazer isso. Então, é um trabalho de todo dia, até que o filho que recebeu o símbolo da aliança de salvação do Antigo Testamento, no caso aqui, a circuncisão, e dos nossos dias, no Novo Testamento, o batismo, para que possa, então, reconhecer o Senhor da aliança. Então, é algo de todo dia, é pouquinho a pouquinho. A criança, ela vai olhar para a Bíblia, brincar com a Bíblia, daí bem pouco tempo ela já sabe que ela precisa de ficar mais quietinha para ouvir. O pai lê um versículo, 2, vai lendo a Escritura, vai orando, intercedendo pelo filho, para que o Espírito Santo possa inculcar a palavra no coração da criança e transformando, mortificando aquela natureza pecaminosa e ressuscitando a natureza que procede do Espírito Santo. Então, é um trabalho diário até ver o caráter de Cristo esculpido na vida daquele filho que recebeu o símbolo da aliança no batismo. Está sendo ensinado, educado dia a dia no Evangelho de Cristo, para que o pai, então, possa ver Cristo esculpido no coração daquele seu filho, na conduta dele, na vida dele. Então, ele estará apto para professar a fé em Cristo. Mas nesse texto que nós acabamos de ler, nós temos aqui uma ordem, nós temos aqui um processo de ensino, e nós precisamos destacar, pelo menos, fazer 4 observações aqui. O texto diz assim:
estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. O pai, aquele que levou o filho para receber o símbolo, no nosso caso, o batismo, este pai, ele precisa de ter um coração circuncidado, ou seja, ele precisa ter um coração convertido. Ele precisa de realmente ter um relacionamento pessoal com Cristo para que possa, então, levar o filho para receber o símbolo da aliança de salvação com Cristo. Então, não adianta apenas conhecimento teórico, memorizar passagens e mais passagens, saber dissertar tudo sobre o batismo infantil. A palavra de Deus tem que fazer parte da vida, da alma, tem que modelar o Pai. A palavra de Deus tem que ser regra de fé e prática na conduta e na boca daquele pai que está levando o filho para receber o batismo. Então, as palavras que hoje te ordeno, primeiro deve estar no seu coração, estarão no seu coração, para que você, então, possa ensinar e educar os filhos. Segunda observação, tu as inculcarás a teu filho. Então, o que o pai vai fazer não é apenas pegar a Bíblia, um livro que não faz parte da vida dele, e tentar fazer o filho entender. O pai tomará a Escritura que faz parte da vida dele, a Bíblia que modela a sua alma, a sua conduta, a Bíblia que realmente é a sua regra de fé e prática, então ele vai inculcar isso aos filhos. Então, os pais que batizaram seus filhos devem ter a intenção de ensinar os filhos, devem entender esse compromisso. A partir de agora, é o meu dever ler a Escritura diariamente para o meu filho, ensinar o meu filho a ler, acompanhá-lo para que ele possa ler por si só a Sagrada Escritura. E isso, irmãos, é lógico, isso exige tempo e dedicação, mas é importante compreendermos que a única esperança para os nossos filhos serem salvos é o Cristo que se revela através da Bíblia Sagrada. Mas esse trabalho, ele é dos pais, não é um trabalho dos professores da escola bíblica dominical da igreja, apesar dos professores também ensinarem a palavra de Deus, mas não é uma responsabilidade deles. A responsabilidade de discipular, de evangelizar, de instruir os filhos é do pai em casa. A classe de escola dominical é um reforço, é um local onde o nosso filho vai desenvolver a comunhão com outros filhos de outros irmãos da igreja e, lógico, juntos aprenderão a palavra de Deus. Mas não que essa responsabilidade seja do professor da escola bíblica dominical. Eles são apenas ajudadores dos pais. Então, os professores na igreja, os professores da escola bíblica dominical, eles sim são responsáveis por ensinar crianças cujos pais não são crentes, que visitam a igreja, que vêm de uma escola bíblica de férias, que vêm a convite de outras crianças da igreja. Essas crianças, elas dependem exclusivamente dos professores da EBD, para que tomem conhecimento e tenham contato pela primeira vez no Evangelho. Os pais não são crentes, muitos deles não têm Bíblia em casa, então não tem como ensinar o Evangelho àquele que não tem o Evangelho. Para esse tipo de criança, os professores da EBD são fundamentais. Terceira observação, e delas falarás assentado em tua casa. O lar cristão é a base de tudo. Ali que se formam os pastores, os presbíteros, os diáconos, os professores, o membro da igreja, o servo do Senhor, ele é transformado pelo Senhor dentro da sua própria casa. Então, essa afirmação, e delas falarás assentado em tua casa, reforça o trabalho fundamental dos pais. São eles os progenitores, são eles os pais, são eles os responsáveis, e essa responsabilidade não pode ser transferida para outra pessoa, a não ser em uma exceção do completo impedimento, por algum motivo de força maior, dos pais. Então, o lar, ele deve ser a matriz onde se inicia a educação espiritual dos filhos, onde eles tomarão conhecimento pela primeira vez do Evangelho, ouvindo o que os pais estão ensinando e vendo o que os pais estão praticando. Observe a declaração, e ao deitar-te e ao levantar-te.
e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, um lar cristão, ele deve ser todo ornamentado com a palavra de Deus, não só em quadros, versículos, mas, acima de tudo, a conduta do lar cristão deve ser uma conduta bíblica, para que tudo possa exalar o bom perfume de Cristo. A quarta observação: e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho. Ou seja, toda a nossa conduta, toda a conduta dos pais deve visar o ensino dos filhos. O que falamos, o que nós fazemos, a maneira como nos comportamos, como nos vestimos, a nossa recreação, tudo deve visar o ensino e educação dos nossos filhos. O lar cristão, ele deve ser um reflexo da igreja, onde a nossa conduta, por mais no nosso lar, por mais que ela não esteja dentro de uma liturgia de culto, mas ela reflete isso também. Então, nós, os pais, precisamos saber que o ensino aos nossos filhos deve chegar primeiramente aos olhos deles e depois aos ouvidos. Nós ensinamos, sim, abrindo a Escritura, lendo uma revista de escola dominical, um livro, alguma literatura coerente com a Escritura, mas nós ensinamos, acima de tudo, reforçando o ensino com a nossa conduta. Por isso, o nosso ensino deve chegar primeiro aos olhos dos nossos filhos e depois aos seus ouvidos. Então, este é o compromisso que os pais assumem ao trazerem os filhos para receberem o batismo bíblico. O lar do pacto é um lar que discipula, é um lar que evangeliza, é um lar que ora, é um lar que dá um bom e correto testemunho do relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Baseado, então, no ensino da palavra de Deus, o nosso manual litúrgico, que é aquele manual que nós usamos quando os pais apresentam os filhos para receberem o batismo bíblico. Esse nosso manual, eu quero destacar 3 perguntas aqui, das 6 que nós fazemos aos pais. As 3 primeiras têm a ver com a fé dos pais no triuno Deus. As outras 3 têm a ver com a ação dos pais na educação dos filhos, na educação espiritual. A quarta pergunta que é feita é a seguinte: prometeis que, se o Senhor Deus for servido conservar a vida deste vosso filho até a idade da razão, a vez de instruí-lo na crença seguida pelo povo de Deus, como vem ensinada na Sagrada Escritura? E o pai, é lógico, ele responde: prometo. Então, veja bem, instruí-lo na crença seguida pelo povo de Deus, como vem ensinada na Sagrada Escritura. O pai aqui, ao responder, está dizendo: olha, eu abrirei a Escritura, eu vou me esmerar para conhecer, para entender, para explicar o meu filho e acompanhá-lo na obediência deste estudo. Tem que ter intenção, tem que ter o tempo, a dedicação e esforço para que isso seja feito. E certamente isso não acontecerá se você passa a maior parte do tempo pendurado na internet, na frente da televisão ou ocioso em casa. É preciso que você tenha tempo específico, estabelecido e determinado para cumprir o que você prometeu ao Senhor. A quinta pergunta é a seguinte: prometeis ensinar-lhe a ler, para que venha a ler por si mesmo a Santa Escritura, orar por ele e com ele, servir-lhe vós mesmos de bons exemplos de piedade e religião e esforçar-vos por todos os meios designados por Deus para criá-lo na disciplina e correção do Senhor? E, lógico, os pais respondem: prometo. Então, veja bem, ler a Escritura com o filho, tudo isso demanda tempo, disposição, boa vontade e, acima de tudo, amor para com os nossos filhos, para que eles conheçam o Cristo que nós conhecemos. Ensinar a criança a ler, para que ela venha ler por si mesma a Escritura. Não adianta ensinar o filho a ler e colocar um tipo de literatura que não vai cooperar para que ele seja alcançado pelo Evangelho. O primeiro livro que o seu filho deveria ler, a Bíblia. Depois ele terá contato com outro tipo de literatura. Orar com ele e por ele. E olhe mais, servi-lhe vós mesmos de bom exemplo e de piedade e religião. Ou seja,
eu ensino, mas eu pratico, para que o meu filho ouça o que eu falo e ele veja o que eu pratico, a minha conduta. Esforçar por todos os meios designados por Deus para criá-lo na disciplina e na correção do Senhor. Sexta pergunta, e observe bem: prometeis ler com ele a Bíblia e trazê-lo à igreja com assiduidade, ensiná-lo desde a mais tenra idade a respeitar o culto divino e a participar dele? Veja que são promessas que os pais fizeram. Prometeis ler com ele a Bíblia, trazê-lo à igreja com assiduidade. Olha só o que você prometeu para Deus. Não foi para o conselho da igreja. Lógico que o conselho faz parte. É ele que pastoreia, é ele que conduz. Mas a promessa foi feita para Deus. Ensiná-lo, olha só, desde a mais tenra idade a respeitar o culto e a participar dele. Daí uma das grandes dificuldades que nós temos no momento principal do culto, que é a pregação, tira a criança. Quando o pai deve estar com o filho do seu lado, orientando, disciplinando, repetindo a mensagem para ele e em oração, pedindo ao Senhor para que leve aquela palavra ao mais profundo coração do filho, para que ele experimente a conversão ali mesmo, para que o Espírito Santo seja derramado sobre ele. É o papel do pai no culto, ensinar o filho a respeitar o culto. Meu irmão, minha irmã, com todo carinho e respeito, você não vai fazer isso trazendo brinquedo para o seu filho se divertir, se distrair no culto. E aproveito a oportunidade para, com todo carinho e respeito, pedir a você, não traga brinquedo para os seus filhos para o local de culto, nem para a classe da escola dominical. Ensine-o a separar. Em casa, você tem um momento de brincar que ele vai usar todos os brinquedos, mas tem um momento de estudar, que ele vai usar os cadernos, os livros. Tem um momento de recreação, momento de estudar, tem um momento das tarefas que você já vai incluindo, e tem um momento do culto doméstico. Ele precisa de saber como se comportar em cada uma dessas ações. Então, não traga brinquedo para o seu filho se distrair, brincar dentro da igreja. Não traga nenhum tipo de brinquedo. Ensine a ele a respeitar o culto divino, a participar do culto divino. Fala com ele fechar os olhos, acompanhar a oração. Fala o nome do irmão que vai orar, o que o irmão está orando. Ensine o seu filho a respeitar o culto e participar dele. É seu dever, não é do departamento infantil. Você que é o progenitor, você que gerou, você que é o pai, você que é a mãe, você que é o responsável. Então, este é um trabalho de educação espiritual que compete aos pais, pois foi exatamente isso que você, pai, você, mãe, os pais, prometeram ao Senhor no dia que trouxeram os filhos para receberem o símbolo da salvação, o batismo. Então, nós não prometemos que os professores da escola bíblica dominical fariam isso por nós. Nós não prometemos que no culto nós deixaríamos os nossos filhos com ajudadores e auxiliares em um culto infantil separado. Nós prometemos que nós faríamos isso. Os traríamos para o culto, ensinaríamos a respeitar e participar do culto. Você não fez nenhuma promessa para que o professor da escola dominical ou aqueles que auxiliam nos cultos infantis fizessem isso pelo seu filho. Não prometemos também que nós faríamos isso de vez em quando, ou quando nós tivéssemos vontade. Nós não prometemos isso para o Senhor. Nós prometemos que nós faríamos isso diariamente. Você e o seu filho têm necessidade de comer, beber e se vestir, e isso todos os dias. Meus irmãos, a necessidade espiritual é diária. Então você tem que ter a intenção, a organização, a boa vontade e o amor de abrir a Escritura todos os dias e ler a palavra de Deus com o seu filho. E ensiná-lo a ler, para que possa ler sozinho. E orar por ele e com ele ensiná-lo a orar. De trazê-lo sempre à igreja e preferencialmente todos os domingos, para que ele se familiarize com a escola dominical, se familiarize com o culto, conviva com todas as pessoas e assim aprenda a amar o Senhor, respeitar e servir ao Senhor. É o nosso dever, como os pais do lar do pacto. Esses são os nossos deveres. Portanto, este é um bom momento para você rever os compromissos assumidos que
porque não estão sendo cumpridos. E o texto que eu li no início, Mateus 28, 18 a 20, não foi por pretexto. Observe só, primeiro o Senhor Jesus diz, olha, eu tenho toda a autoridade me foi dada. E por isso ele dá uma ordem, um imperativo, faça discípulos. E ele não fala em qual faixa etária. Nós começamos a fazer discípulos de Cristo, e fazer discípulos de Cristo é ensinar as pessoas a viverem e andarem como Cristo viveu e andou. Então, desde a mais tenra idade, desde pequeninos, pode estar no berço, já é a hora de você cumprir o que prometeu, ler a Bíblia ali, para que a criança, aquela criança que está ali, que às vezes você vai estar lendo a Bíblia, vai estar brincando, leia a Bíblia para ela, ore por ela e traga para a igreja. O Senhor ordenou, diante de toda a autoridade que ele recebeu do Pai, ele ordenou para ir e fazer discípulos e batizá-los. Agora eu quero que você observe o versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Isso é um processo de discipulado diário e contínuo, onde você fala e onde você dá um testemunho correto de um verdadeiro cristão, para que o Espírito Santo possa impactar o seu filho com a palavra de Deus que ele estará ouvindo da sua boca, e para que o Espírito Santo possa impactar o seu filho também ao observar a sua honesta conduta diante do Senhor. Mas observe o finalzinho. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O mesmo Senhor Jesus Cristo que instituiu o sacramento, o mesmo Senhor Jesus Cristo que cumpriu perfeitamente todo o plano da salvação, está presente conosco, nos capacitando a trazer os nossos filhos para receberem um símbolo, o batismo, nos capacitando a cumprir todo o compromisso que nós assumimos, e também Ele está presente para levar os nossos filhos à conversão, para regenerá-los, para fazer morada no coração deles e guardá-los até que eles sejam levados de novo a Deus o Pai. Portanto, se você tem falhado no compromisso seu, é o momento, é o dia, é a hora de você rever o que você prometeu e, pela graça e pelo poder do Senhor Jesus Cristo, você começar a cumprir o que você prometeu. Não importa o tempo que você está sendo omisso, que está pecando, que não está cumprindo o que você prometeu. O importante é que você se arrependa e que você mude a sua conduta de uma pessoa omissa para uma pessoa fiel que estará cumprindo o que você prometeu, pois Cristo nos capacita a cumprir. Portanto, essas são as responsabilidades do lar de um pacto, do lar do pacto que conhece a Deus, que fez aliança com o Senhor Deus. Que você, pai, mãe, que cumpramos aquilo que nós prometemos ao Senhor. Ele está presente e nos capacitará a cumprir o que nós prometemos. Que Deus nos abençoe. Na semana que vem, nós continuaremos a estudar sobre este assunto. Vamos orar? Senhor Deus, dá a cada um de nós a capacitação do Teu Espírito Santo para cumprirmos a aliança que fizemos com o Senhor, de ensinar os nossos filhos, de trazê-los à igreja, de orar com eles e por eles, de dar um bom testemunho. Tenha misericórdia de nós, os pais, e nos capacite. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até domingo, às 9 horas, na Escola Dominical. Amém.